A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bênção de Deus, nós estamos juntos mais uma vez para continuar aqui o estudo da palavra de Deus no livro de Gênesis, né? Facinho de você encontrar, é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Você sabe que toda a Bíblia tem 66 livros. O primeiro, Gênesis, não vai te dar trabalho nenhum. Você pegou a palavra de Deus, abriu Gênesis, vai ver o capítulo 12, para alguns que não sabem, né? As letras maiores é o capítulo e as menores os versículos, né, irmãos? Que benção. O capítulo 12, louvado seja Deus, ele é de 20 versículos. Nós começamos no vídeo anterior, né? Isso está escrito na palavra de Deus, falar da história ali de Abrão, ali de como Deus ele sai da onde ele está, ali na Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, que você vai ver, se você pegar um mapa aí, que tem nas Bíblias mais modernas agora ali, é o atual Iraque hoje. Ô, irmãos, que benção, né? E a gente vê que o seu pai era para ir para Canaã, mas no meio do caminho ele para e vem a falecer. E aqui nós vamos ver Deus falar com Abrão. Vamos ver Deus chamar esse homem. Aleluia! Pode ser você hoje. O Senhor Deus, aleluia, através da sua palavra, ele vai falar com você hoje, através de você ver esse vídeo. Aí você parar, você meditar, o Senhor falar: meu filho, dá-me o teu coração. Chamar você para vir para a presença dele. A palavra de Deus fala assim: não fosse vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. É o Senhor que nos escolheu, é o Senhor que te escolheu. Aleluia! E aqui, o versículo 1, antes tem um tema que fala assim, ó: Deus chama Abrão, ele faz promessa. Alguém pode perguntar assim: mas não é Abraão? Nós vamos falar muitos capítulos aqui da vida deste homem de Deus aqui. Homem de Deus, irmãos, aleluia. Mas o nome dele é mudado só no capítulo 17. E tem uma explicação para isso. Nós vamos chegar lá, sem pressa. Amém? Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Meu irmão, que maravilha. Eu creio, isso vendo na história, isso não é errado a gente falar isso. É algo que está na história que comprova que a Bíblia fala. Abraão, humanamente falando, irmãos, estava bem. Lá no meio da sua parentela. Era um povo pagão, um povo que tinha vários deuses. Eram politeístas. Acreditavam em várias divindades. Mas o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, fala: sai do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmão, não deu CPF, não deu endereço, não deu ponto de referência, não tinha GPS naquela época. Falou: sai e vai. Isso é pela fé. E ele foi, irmão. Que maravilha, irmão. Olha que experiência já de Abraão para com Deus. Muitos hoje já falam assim: ah, mas Senhor, não estou entendendo. Ele não questionou, ele foi. Aleluia. Versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E Deus já pede algo a Abraão. Isso é uma condição, irmão. A salvação da nossa alma, ela é incondicional, e algumas outras bênçãos. Mas você ser uma bênção, nós sermos uma bênção, a igreja ser uma bênção, tem condições, tem renúncia, tem você deixar muitas vezes muitas coisas que agrada a nós, humanamente falando, para você orar, para você buscar, para você renunciar, para você se santificar. Falava agora há pouco com a esposa aqui, irmãos, você tirar um tempo, seja de 21 dias, seja de 14 dias, seja de um dia só, para você entrar num quarto, irmãos, fazer um jejum, talvez completo, nem falar com seu marido, ou esposa, ou filho, ou filha, falar: ó, até amanhã, tal hora, eu vou ficar aqui. Isso é uma consagração, irmãos, é um jejum. Se você buscar mortificar a sua carne, é algo de Deus para você. Louvado seja Deus, irmãos. Está incluído nessa palavra ser uma benção. Deixar celular de lado, deixar tudo, irmão, e ficar só ali na presença do Senhor. Ser tu uma benção, irmão. É com condições, aleluia. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Irmão, o homem já era um vovô, trazendo para os dias de hoje. 75 anos, mas naquela época era uma idade, vamos falar assim, né? Eu não sou médico, também não sou biólogo, é como se a pessoa tivesse um biotipo naquela situação aqui de Abraão, irmãos. Que os homens viviam muito tempo, de uns 28 anos, irmãos, mas a idade dele era 75, para você e para mim entender. Isso também se referindo à sua esposa, Sarai. Olha o versículo 5. E levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Versículo 6. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Irmãos, você vai falar algo comigo aqui e falar assim, não é assim, irmão. Abraão estava numa terra, que era a terra onde era a casa dos familiares dele, habitada. Tinha tudo, irmão. Deus faz ele sair daquela terra para ir para um lugar deserto. Próximo da terra que ele ia ainda ir, que era Canaã. Meu irmão, servir a Deus, servir ao Senhor, buscar o Senhor, andar, como a palavra fala, de fé em fé, de glória em glória, aparecem desafios. De todas as maneiras, de todas as formas, obstáculos para querer te parar, para querer me parar. Mas é fé. É crer, é entrega, é acreditar. Eu não estou vendo, mas eu creio. E Abraão fez isso, irmão. Abraão não era um cristão nascido no berço. Abraão, no meio da sua parentela, irmão, não via falar de Deus, irmão. Era um povo pagão. Poderia até ser que ele ouviu histórias do povo de Deus, mas não era, irmão, de nascença, para você entender, um judeu. Como se fosse hoje, irmãos, a gente, quando é criado dentro do berço cristão que a gente fala, e Deus, e esse homem ouve a voz de Deus, irmão. Que maravilha, né? Continuando aqui, ó. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão, ele disse, darei a tua descendência a essa terra. Ali edificarei um altar ao Senhor, que lhe aparecera. 8. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Irmão, Abraão estava agindo como um cristão, vamos falar hoje um crente naquela época, né? Que acreditava no Senhor. As ações da fé dele diziam, eu creio, eu acredito, eu oro, eu amo o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Ele edifica um altar ao Senhor, ele invoca ao Senhor. Irmão, o que vai dizer se você é um servo e uma serva de Deus é as ações que vai partir da sua vida. Muitas vezes nós de boca fechada, num local de trabalho, numa escola, na vizinhança, mas a forma de você agir, de se vestir, de falar, de andar, vamos dizer assim, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, aleluia. Aquela mulher que não conhecia o profeta, falava assim pro marido dela, ali vai um homem de Deus, porque a maneira dele de viver, de falar com as pessoas, de andar, aleluia, falavam que ele era. Abraão foi a mesma coisa, irmão, que benção. Nós temos que ser assim. Versículo 9. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para Neguebe. Irmão, Neguebe, se você pegar o mapa aí, irmão, se você olhar, era um lugar desértico. Era um lugar, irmão, que não tinha habitação de muita gente. Irmão, Deus leva Abraão para um lugar deserto, irmão. Pastor, Deus não faz isso. Ele faz, meu irmão, para ensinar, para a gente entender, para aprender. O próprio Cristo foi para o deserto, aleluia. Às vezes Deus te fala algo, isso eu vou fazer na sua vida, isso eu vou fazer na sua história, mas você vai para um deserto primeiro para aprender, irmão, para ser moldado, para você ser transformado, nós ser transformado,
pra gente quando aquela bênção que já é nossa, irmão, pela fé. Aleluia. Está na sua vida, você está preparado para administrá-la. A palavra de Deus fala assim, que a bênção adquirida antes da hora não será bem sucedida. Então, irmão, é palavra de Deus, irmão. Você pode pegar aí no mapa, essas bíblias modernas agora, irmão. Eu falo modernas que ela vem com mais recursos para você ver, vem com mapa, vem ali onde Jesus vem falando, citando de vermelho, vem com comentários, né? Que maravilha, irmão. E você pegar esse mapa, você vai ver que Negueb era um lugar desértico. Deus leva Abrão para um lugar deserto, irmão, na caminhada para o ensiná-lo. É assim que Deus faz com nós. Versículo 10, aí tá escrito assim, outro título, Abrão no Egito, né? Nós vamos entender por que Abraão vai para o Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Versículo 11. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és uma mulher formosa de aparência. Irmão, Abraão, 75 anos, Sarai, 65. O povo dessa época, irmãos, vivia muito mais tempo que nós, irmão. A gente fala assim, irmão, não que eu estou aumentando ou diminuindo, mas para você entender, Sarai é como se fosse uma mulher que tivesse entre seus 20 e poucos anos para 30, irmãos. Na juventude, vamos falar assim. Mas tinha 65, pastor. Mas para você entender, quando a Bíblia fala que ela era uma mulher de aparência formosa, bonita, era assim, irmãos. E não tinha como ninguém perceber, porque estava visível, né, irmãos? Aleluia. Mesmo se vestindo, né, se portando, andando como uma serva de Deus, irmãos. Você vai ver que o versículo continuando falando aqui para nós, ó. O 12. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. 13. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que é mulher sobremaneira formosa. Irmão, no Talmud e alguns outros livros históricos que existiam lá e existem lá em Israel, a Bíblia chega a dizer, irmãos, que houve na história ali dos judeus 5 mulheres, irmãos, que eram como se fosse hoje para nós, para você entender, a Miss Universo, a mulher mais linda do país. E Sarai, que o nome dela depois é mudado para Sara, era uma delas. Sobremaneira era a beleza dela, irmãos. E os egípcios, quando olharem, irmãos, no linguajar do povo hoje, né, irmão, ficaram tudo de boca aberta. Que mulher linda! E Abrão, irmãos, aqui ele erra. Irmãos, ele erra. Ele era um homem de Deus, irmãos. Foi chamado o pai da fé, mas ele errou, irmão. O Senhor Deus, ele deixa tudo isso escrito na palavra para você e para mim aprender. Ele errou. Irmão, ele não poderia ter falado para ela falar isso, irmão. Ele errou, ele falou isso da carne dele, irmão. Ele ficou com medo de ser morto por causa da beleza dela, irmão. Mas ele que é o marido, irmão, ele errou. Deus, irmão, puniu ele, irmão. Não, eu creio que depois ele perdoou, pediu perdão a Deus, pediu perdão a ela, mas ele erra aqui, irmão, e erra feio. Feio, irmão. Olha o que acontece aqui, ó. O versículo continua. Aleluia. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Olha, irmão. Os príncipes ficaram de boca aberta. Já falaram para o Faraó. Faraó, eu trago essa mulher para mim. Não pensou 2 vezes, irmão. Versículo 16. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, né? Pensando que Abrão era irmão. Por quê? Porque não tinha filhos, irmão. Se tivesse filhos, não tinha ter como ele contar essa mentira. Mas não tinha. Ele aproveita da situação, né? Mas errando, falhando, deixando a desejar, irmãos, para ficar bem claro. Olha o versículo fala, a qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas,
jumentas e camelos. 17. Porém, o Senhor Deus, irmão, que é justo, que é fiel, que é santo, que é maravilhoso, viu em Sarai, não em Abraão, a sinceridade, a verdade, irmão. Ela foi forçada a falar aquilo, irmão. Ela não queria dizer, irmão. Mas nessa cultura aqui, as mulheres, irmãos, não tinham voz para nada. Diferente de hoje, irmãos, que tem que se participar, tem que conversar com o marido, tem que estar junto com o marido, para os dois decidirem junto, né? O homem continua pela Bíblia sendo o cabeça, sendo aquele que toma as decisões, mas hoje a participação da esposa é diferente nesse período, não, irmão. Ela teve que ficar quieta, teve que ouvir e atender aquilo que o marido falou. E o Senhor, sabendo disso, irmãos, diz a palavra aqui, ó. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. 18. Chamou, pois, Faraó a Abrão. Ele disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Alguém fala assim, Faraó teve revelação, irmão? Não. Um anjo apareceu para o Faraó, não fala a Bíblia, irmão. Eu creio que o próprio Faraó vai perguntar para ela, antes de tocá-la, antes de querer possuí-la. Olha o que está acontecendo isso comigo, quando eu te chamei para ser minha esposa, para ser uma das minhas concubinas, aconteceu isso, porque eu sou casada. O homem que mandou eu dizer que era meu irmão, ficou com medo de ser morto, porque é meu marido. Irmão, na hora, irmão, Faraó viu ali algo que ele não estava acostumado a ver, irmão. Olha, era uma nação politeísta, que acreditava em vários deuses, que acreditava em várias crenças ali, irmão, politeístas. Mas quando ele viu aquele algo sobrenatural acontecer, falou, opa, vamos parar por aqui. Teve temor, irmão. Foi chamar Abraão. Por que você fez isso com a gente? Olha o versículo aqui, o 19 e o 20, para a gente encerrar hoje o capítulo 12. E me disseste ser tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis que a tua mulher toma e vai-te. 20. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, e ele e sua mulher, e tudo que possuía. Irmão, Faraó teve temor a Deus, irmão. Respeito a Deus. Não fez nada de errado. Houve um período de punição? Sim, para um aviso para ele, não toca nela porque ela é casada, e ele atendeu, irmão. Irmão, você vê aí o cuidado de Deus para com os seus, o cuidado que Deus tem com a minha vida, com a sua irmã, com a sua irmão. O homem de Deus errou, irmão, falhou, Deus perdoou ele, mas não deixou a serva de Deus perecer, irmão. Irmão, Deus não vai deixar você perecer. Sirva a Ele, busque a Ele, se coloque na presença dEle. Irmão, muito temos para aprender com a história de Abraão, irmão. Até nisso que ele errou, serve de lição para a gente não fazer também igual. Amém, meu querido? Gênesis capítulo 12 encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Ajude a gente no canal aí, dando joinha, compartilhando esse link. Pessoas venham ver, venham ouvir, venham crer, venham voltar para o Senhor, se converter. E o nome de Deus, irmão, do Senhor seja glorificado através da nossa vida e da sua, no nome de Jesus. A paz do Senhor.